Sejam bem-vindos ao canal da Rede Impacto Jovem. E hoje tem o quê? Testemunho, o meu testemunho. Mas antes disso, você vai se inscrever no canal, dar seu like e falar qualquer coisa que Deus tocar no seu coração. E bora pro vídeo! Cara, falar do meu testemunho, tipo, é uma história muito longa, mas eu vou tentar diminuir umas partes. Eu cresci em um lar cristão com meu pai adotivo, porque a minha mãe não tinha condições de me sustentar financeiramente e a minha mãe estava desviada na época. Então eu morei com ele até uns 5 anos, foi quando ela se estabilizou mais ou menos e casou e eu fui morar com ela. E a minha infância, eu lembro que eu tinha, acho que a partir dos 6 ou 7 anos, eu comecei a criar problemas comigo mesma, de inferioridade. Eu sempre fui uma menina magrinha, pequenininha. Eu tenho 1,59 e eu tenho 18 anos de idade. Então, eu sempre me achei meio estranha, sabe? Eu lembro que eu acho que estava na 6ª série, 7ª, e entrou 2 meninos na minha sala. E eu lembro que, tipo, esses dois meninos, eles eram gêmeos, lembrei. E eles falavam com todas as meninas. Só que como eu era toda magrinha, sabe, aquela menina tímida, era eu na vida. E eles falaram com todo mundo. E todas as meninas da minha sala, tipo, tinham, sabe, todas as meninas, elas tinham corpo. E eu não. Então eu me achava, tipo, a estranha, já e a estranha. E aí, eu lembro que uma vez, eu não... Meu Deus, eu ri muito disso. Uma vez, a gente foi brincar na educação física e a blusa era, tipo, muito apertada. E eu nunca tive, tipo, corpão, sabe? E aí, nesse dia, eu fui pra dentro do banheiro e eu falei, cara, eu me odeio, cara, eu não chego nem aos pés das meninas. E nesse dia no banheiro, eu acabei dando um soco na parede e eu, tipo, chorei muito. Depois disso, tipo, nada melhorava, sabe? Com os 12 anos eu comecei a entrar em relacionamentos na escola, fora da escola. Com 15 anos de idade, eu descobri que eu era adotada, eu antes não sabia. Eu descobri que eu era adotada por parte de pai. E quando eu descobri que eu era adotada por parte de pai, foi como se alguém tivesse colocado uma faca no meu peito. E a minha mãe disse, Gemara, ele não é teu pai. E eu fiquei, meu Deus, como assim? Não, ela tá mentindo pra mim, ele é meu pai. Porque eu me pareço muito com meu pai, eu tenho alguns sinais que é muito dele, sabe? Eu tenho a fisionomia dele e tudo mais. E quando ela falou isso, foi o meu momento de revolta. Eu tinha, tipo, tudo que eu ia fazer dali pra frente, eu dizia, foi por causa do meu pai. Eu tinha acabado de sair de outro relacionamento e eu fui pra um shopping. E lá naquele shopping eu sentei na praça e eu comecei a chorar. E naquele dia eu peguei algo que não era meu. Minha mãe foi nesse lugar, nesse shopping que eu tava. E foi a primeira vez que eu senti vergonha de mim mesma, sabe? E depois daquele dia foi quando eu me rebelei. Tipo, comecei a fazer coisas erradas. Foi quando eu usei maconha pela primeira vez. Eu fui pega dentro da escola com bebida alcoólica, troquei de escola umas 300 vezes por tentar preencher algo que eu não sabia que eu podia preencher. Procurava preencher um vazio, sabe, no meu coração. Eu lembro como se fosse hoje, eu sentada naquele banco e a minha antiga igreja, eu passei 7 anos lá. Então eu dançava e eu tinha uma pequena referência de a levita, sabe? Na verdade eu não era nada, eu fingia ser alguém que eu não era. Durante 7 anos eu fingi amar a Deus, eu fingi que eu era a levita, que eu orava, que eu lia em casa a palavra, mas eu não fazia nada daquilo. Naquele encontro foi quando Jesus disse, chega, Jaimara, chega de viver uma vida em vão. E com 16 anos de idade, eu aceitei realmente a Jesus. Eu vi, cara, que tudo que eu tinha passado, tudo, foi por um propósito. E quando eu realmente aceitei a Jesus
E naquele encontro, Jesus me confrontou, sabe? E realmente, ele gritou nos meus ouvidos: Jaimara, tu acha que ninguém te ama? E eu comecei a chorar. Foi uma das ministrações que mais me impactou, foi sobre sonhos. E ele disse assim: tu acha que ninguém te ama? E eu disse na minha mente: eu acho que ninguém me ama. Mas ele disse: eu te amo tanto que eu morri numa cruz por ti. Tu acha que ninguém te ama? Eu te amo, cara. Quando eu comecei a ler a história de Jesus depois do encontro, e foi o processo de libertação, não é só no encontro, sabe? É um processo muito longo e que dói bastante. Quando eu comecei a ler a história de Jesus, Mateus é tipo meu livro favorito. E quando eu vi Jesus sendo crucificado, é como se eu estivesse lendo Mateus e eu estivesse visualizando, sabe, Jesus naquela cruz, as pessoas batendo, xingando ele. E eu falei: mano, tem alguém que me ama, tem alguém que pagou um preço por mim naquela cruz. E o processo ele durou mais ou menos 1 ano até eu me achar bonita, sabe? Cara, hoje eu me acho, tipo, linda, maravilhosa. E Jesus colocou esse amor por mim, sabe? Durante um processo. Tudo tem um processo na nossa vida. E eu passei por esse processo, doeu bastante, porque eu fui confrontada de verdade, sabe? A achar o amor de verdade. Em parar de achar que eu ia preencher aquilo com relacionamentos, que é uma coisa que as pessoas erram muito, principalmente jovens. Eu digo porque eu passei por isso. Depois disso, a segunda coisa que eu tinha que me perdoar foi pelo fato do meu pai. Eu achava que ele era um dos problemas também na minha vida. E aí eu liberei perdão pro meu pai, porque se ele não me amasse, ele não tinha me criado durante 18 anos. E ele cuidou de mim, ele ora por mim, mesmo não sendo cristão, mas ele é temente a Deus. Eu creio que ele vai servir a Jesus. Mas ele teme muito, sabe? E apesar dele não ser cristão, ele me incentiva muito. E ele é um dos meus maiores apoios, assim como a minha mãe. Eles dois são a minha base para tudo que eu faço na minha vida hoje. Tudo que eu quero fazer, eu penso: cara, como eu posso dar uma vida melhor para meus pais? A minha mãe, ela veio para a igreja com acho que uns 16 anos, porque quando eu estava firme na igreja, ela acabou vindo se reconciliando para Jesus. Foi um processo bem longo. E eu lembro que... eu vou chorar. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus de verdade, eu tive que renunciar a muitas coisas, sabe? A servir a Jesus não é o mar de maravilhas que você pensa, mas servir a Jesus é muito gratificante, porque você tem alguém para conversar, sabe? Para dividir os seus sonhos, suas metas e tudo mais. E eu tive que renunciar a muita coisa, eu tive que renunciar tanto que eu acabei ficando sozinha, entre aspas, né? E aí foi quando eu quis parar, eu falei: mano, eu tô cansada. E uma das coisas que mais me incentiva a ficar firme dentro da igreja é o fato de Jesus ter morrido por mim. Tipo, toda vez que eu penso em desistir, eu falo: mano, Jesus estava lá na cruz, mano, o pessoal lá xingando ele sangrando. E isso me incentiva muito a seguir, sabe, na fé. E muitas das vezes a gente pensa que a caminhada cristã com Jesus, sabe, de verdade é fácil. Mas é muito melhor largar o mundo e servir a Jesus. Tudo que eu vivi me ensinou, porque se eu não tivesse vivido, eu acho que eu não teria a maturidade que eu tenho hoje. Eu não sou a pessoa mais adulta do mundo. Eu acabei de passar numa faculdade, na UEA, em licenciatura em dança, que foi um sonho que nasceu 1 ano atrás, mais ou menos. E eu não botei muita fé, sabe? Falei: ah, mano, é UEA, mano, tem muita gente que vai concorrer. E quando eu penso tipo, aqui, pra você entrar, você faz uma prova prática e teórica. Na prática, eu já estava dentro da igreja. Eu lembro que antes de fazer a apresentação, eu falei: Jesus, que não seja eu, que seja, sabe, nós, que eles possam te ver. E eu passei na prática, depois você vê a teórica, e a teórica foi tipo fácil, né, porque eu tinha estudado, então foi bem fácil, você estuda, é muito fácil. E eu lembro
lembro que eu tinha deixado pra lá, sabe? Se eu não passasse, eu ia fazer outros vestibulares, em outras faculdades e tudo mais. E aí a minha mãe, tipo, ela orou muito, ela jejuou muito, obrigada, mãe. Porque ela foi uma das minhas maiores incentivadoras, cara, ela pagava minhas passagens, meu pai pagava minhas passagens. Eu esperava chegar, tipo, 10 horas da noite nos ensaios. E antes de o site, o portal saiu dia 30 do mês passado. E no dia 28, mais ou menos, eu acho, a minha mãe teve um sonho comigo e disse que alguma coisa estava acontecendo comigo. Só que eu falei, mãe, eu não tô em pecado, eu tô orando, sabe, eu não tô fazendo nada de errado. E aí no dia 30, mais ou menos 1 hora, eu fui olhar o portal e eu falei, mano, eu não passei, eu tenho certeza. Aí a mamãe, cala a boca, tipo, passou assim. Eu falei, mano, é muita gente, é muita... Eu falei, não vou conseguir passar, não vou fazer outro vestibular. E aí, quando eu fui olhar lá os nomes, o meu tava em 5º lugar, de 6 vagas. Eu fiquei, mano, como assim? Eu passei. E era uma faculdade que eu queria muito fazer, porque eu sempre amei dançar. Eu sempre tive um projeto na minha vida de dar aula pra crianças, porque eu sou simplesmente apaixonada por crianças. E isso só aconteceu porque eu confiei em Jesus. Eu nem lembrava mais, mas Jesus, ele não esquece das promessas que ele faz pra nós. E quando saiu o resultado, eu fiquei tipo, meu Deus, eu passei, como assim? E eu falei, mano, tudo isso foi renúncia. Foram meses de renúncia, porque se eu não tivesse firme, sabe? Se eu não tivesse com Jesus, talvez eu não teria passado nessa faculdade. E eu praticamente meti minha cara em todos os projetos que tinha na igreja. Eu falei, mano, eu quero participar de tudo, eu quero falar de Jesus. Sabe quando você joga lenha na fogueira? Cada vez mais, era isso que eu tava fazendo. Eu falava, mano, Jesus, Jesus, eu só quero Jesus, eu só quero falar do teu amor. Eu só quero que as pessoas sintam o que eu sinto, sabe? Que elas possam te ver através de mim, porque eu sou a luz do mundo. Eu sou a Bíblia que o mundo quer ler, que o mundo precisa ler. E foi quando eu me entreguei para Jesus. Algum tempo atrás, eu li uma passagem na Bíblia, acho que uns 2 ou 3 anos, eu estava desviada. E foi algo que me impactou e eu guardei isso, mas eu não sabia como falar. E hoje, eu estava lendo a Bíblia e eu caí exatamente nessa palavra. São Marcos 10, 20. Marcos 10, 21. Diz assim: Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tens e dás ao pobre, e terás tesouro no céu, vem, segue. Quando eu li isso, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi renúncia. Eu estava desviada, mas eu li isso e de certo modo me impactou, eu até coloquei aqui na minha Bíblia. E viver com Jesus é saber que você é amada 24 horas por dia. Viver com Jesus é saber que tem alguém que zela por ti, sabe? Que tem coisas grandes pra ti. Eu quero que você põe a mão no seu coração e feche seus olhos. Você só precisa ouvir minha voz, eu não tenho nada pra te oferecer, mas Jesus tem. Eu quero que você pense na sua infância. Como você foi tratado? Como as pessoas te tratavam? Será que você foi machucado na sua infância? Eu quero que você pense na sua adolescência. No ensino médio, como foi? E eu quero que você pense em Jesus sendo crucificado naquela cruz. Porque foi por mim e por você que ele morreu. Pai, hoje nós queremos te agradecer, Deus, porque tu estás conosco. Obrigada, Pai, pela tua misericórdia, Pai, que ela é linda. Senhor, que todos os dias nós possamos renovar nossa aliança contigo. Senhor, nós queremos te entregar nossas vidas, Pai, por completo. Senhor, se uma pessoa está desviada, Pai, que ela possa sentir o teu amor, o teu toque novamente. Que ela volte ao primeiro amor, Pai, e nunca mais se afaste. Senhor, obrigada pelo teu sacrifício naquela cruz, que nos aproximou, Pai de Deus. Obrigada, Pai, porque tu és lindo. Obrigada, Pai, porque tu cuidas de nós. Mesmo de longe, mesmo não merecendo, mesmo pecando, tu estás conosco. Senhor, hoje eu quero que a Jaimara suma e que o Senhor apareça. Eu não posso entregar nada para ninguém, mas o teu amor, quando entra na vida de alguém, pode mudar tudo.
Senhor, que nós sejamos, Pai, uma geração, Pai, que tem um verdadeiro avivamento, que tem um verdadeiro propósito, Deus, de levar o Teu amor, de levar o Teu sacrifício, e que as pessoas, Pai, possam nos ver, porque como a Tua palavra diz, nós somos a luz, Senhor, porque não há melhor coisa, Pai, do que viver contigo, do que se assegurar de um Pai que cuida. Senhor, muito obrigada por tudo, por tudo. E que nós possamos ser a geração do verdadeiro avivamento. Bom, galera, esse foi uma parte do meu testemunho. Virão outras pessoas falar da caminhada com Jesus e que você possa sentir o verdadeiro amor, assim como eu tenho, assim como as pessoas têm. Que você possa voltar se você não estiver nele. Se segure em Jesus, cara. Jesus é nível hard, sabe, de top, ele é lindo, cara, e que você possa ser edificado com essa parte do meu testemunho, e que tudo que eu falei aqui, você venha pensar, né, porque ser jovem é difícil, e ser jovem cristão, então, é muito mais, mas que Jesus te abençoe, que você possa confiar nele, assim como eu confio, eu te digo, é a melhor coisa do mundo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Até a próxima.